ler alguns versículos dessa expressão bíblica. Lucas 15, verso 4. A alegria é grande poder ver aqui o nosso amado irmão Júlio. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nesse texto aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então ler? Eu quero contar com a leitura de vocês. Nós vamos ler 7 versículos, até o 7, do 4 ao 7. Diz assim: qual de vós, versículo 3, melhor dizendo, então Jesus lhes contou esta parábola, todos no 4. Põe sobre os ombros, cheio de alegria. 6. Chegou sua casa, coloca os amigos vizinhos, alegrai-vos comigo, eu já levei a tua ovelha perdida. Todos. Digo-se que a sua sanidade mais é o céu, o pecador se arrepende, ai que ele promoveu a justo, não necessita de arrependimento. Amém? Direcionado aos gentios e também ao excelentíssimo Teófilo, é um texto que ele utiliza para dedicar o livro de Lucas e de Atos também, se tornando uma presa fácil para N tipos de situações. Que situações são essas? São justamente situações que nos levam para mais distante de Deus. Como o búfalo que sai daquele rebanho, da sua manada, e corre sozinho, aquela alcateia de leões vai atrás e elimina aquele lado. Muitos cristãos estão o quê? Cercados, estão próximos a ser eliminados por ações malignas. E aí vem, fulano, se eu fosse você, olha o primeiro conselho que faz: se eu fosse você, eu não faria isso. Eu faria isso, inclusive eu vou fazer isso tal dia. Você já pode vir, você já está convidado. Aí a pessoa está o quê? Está um pouco fora do rebanho, e a tendência dela é aceitar aquele convite. Aceitando aquele convite, a cadeia de demônios cerca, e daqui a pouco está igual o filho pródigo, está lá no chiqueiro cuidando de porcos, louco para se alimentar da comida dos porcos. Mas a ideia central da nossa ministração é hoje é que o Senhor está nos procurando. O Senhor está de olho em nós. Júlio, é tão nobre quando você esteve lá, agora nessa viagem que você fez. Olha a nobreza de Deus, levantando A, B, C e D. Diz: olha, eu estou cuidando do meu servo aqui. Aleluia. E é certo que muitas das vezes a gente até se surpreende do zelo, do cuidado, do trabalhar, do movimentar de Deus em nosso favor. Mas por que, irmãos? Porque estamos o quê? Debaixo da sombra do Onipotente, como diz o Salmo de número 91, versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está tendo tempestade? Está. A tempestade vai passar por cima, porque eu estou na sombra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, tratando desse tema, tem várias outras situações que nós podemos contar. Quando a ovelha, ela sara, ela tem intimidade com o seu líder, com o seu pastor, ela tem intimidade com o seu dono, a ponto de não se afastar mais. É incrível, irmãos, esse negócio, porque esse contato dele levar e trazer, e cuidar dos mínimos detalhes, aquilo ali cria-se uma amizade. É isso que Deus quer conosco. Deus quer cuidar da gente. Deus quer que a gente esteja perto dele. Deus quer que a gente sinta o cheiro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando você começar a se sentir que não está muito próximo do Senhor, é necessário. Inclusive, é algo que eu fazia muito, e sempre eu falava que todos os dias
é dia de a gente se reconciliar, se reaproximar, se reconectar, se ligar com o Espírito Santo, com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos sendo monitorados todos os dias. Para quê? Para que a gente perca a fé e a esperança. E esse texto nos traz muitos ensinamentos. Um dos tais aleluia, que aquele homem não deixou de ir atrás daquela que tinha se perdido. Irmãos, você pode até dizer assim: não, mas Deus não está olhando para mim, Deus não está se interessando por mim, Deus nem sabe o que eu estou fazendo, Deus, é possível que isso aconteça com a gente? É possível. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós, como seres humanos, nós somos muitas das vezes vítimas de várias ações que muitas das vezes o nosso psique, a nossa mente, as nossas emoções são afetadas com tanta ação contrária que a gente recebe, com tanta demanda estranha para querer acabar com a gente. E aí, sabe o que acontece, irmãos? É possível que a gente fique incrédulo, que a gente ache que Deus não está se importando com a gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o que aconteceu hoje, depois das 6 da manhã. O Senhor diz assim: Ido, levanta aí no mesmo dia pela frente. Não foi isso? Mike, hoje se levanta aí, que hoje é teu aniversário. José, te prepara que hoje você tem um dia abençoado pela frente. E sabe o que é? É Deus cuidando da gente em mínimos detalhes. Aleluia. Muitas das vezes a gente pode até lá em casa, a gente sussurrar: meu Deus. E é possível que esse flash depressivo, é possível acontecer com a gente, porque nós temos homens na Bíblia que se deprimiram, homens que se estressaram, homens que passaram por situações estranhas na Bíblia. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te coisas grandes e verdes que não sabes. Muitas das vezes a gente se sente assim um pouco desanimado, para baixo, depressivo, triste. Mas aí a Bíblia diz o seguinte: que o Senhor nos sustenta e nos guarda. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor nos sustenta da destra da sua mão. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós estamos, aleluia, se sentindo fora do rebanho. Parece que a gente não se encaixa mais. Aleluia. Mas é engano nosso. É o Senhor que está trabalhando com a gente. É o Senhor que está querendo algo mais da gente. Aleluia. E o Senhor está à nossa procura. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está tão interessado, aleluia, que Ele deixa todas as 99. É arriscado deixar 99? É um pouco arriscado. Mas assim, essas 99 eu acredito nelas. Fico aqui quietinho, hein? Isso, para cá, para lá. Não sai daqui. Eu tenho uma missão. Tem uma aí que está fora. Eu tenho que trazer para ele. Será possível, irmãos, que alguma ovelha, e é interessante, irmãos, quando a gente começa a analisar isso, é possível que algumas das ovelhas que se relacionavam com essa que se perdeu, talvez começaram até berrar. O que está acontecendo com vocês? Será que o pastor falou assim: está acontecendo alguma coisa com vocês? E elas começaram a berrar e tal. Ou será que não é a mensagem que a gente estava passando para o pastor? Pastor, é o seguinte: nós precisamos visitar o Joãozinho. Ele está ferido, ele está machucado. Eu senti a ausência dele aqui no culto hoje. Na escola não veio. E eu estou achando estranho. Eu acho que ele está precisando de ajuda. Irmãos, quem está entendendo? Diga bem. Deus está à nossa procura. E é possível que a gente comece a analisar essas questões todas. É possível que a gente encontre outras situações que a gente possa incluir nessa reflexão. E o detalhe é o seguinte: é que aquele pastor, aquele senhor, aquele dono das suas ovelhas, aqui Lucas, nessa parte bíblica aqui, algumas traduções bíblicas chamam de pastor das ovelhas. Aqui diz: tinha um certo homem que tinha 100 ovelhas.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui, não se sinta fora do rebanho, não se sinta que Deus não está ligado em você, não se ache indigno, indigna, não. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida de você. O Senhor cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, aleluia, Ele está tão interessado no seu sucesso, que quando Ele encontra, aleluia, Ele cheio de alegria, com júbilo, aleluia, Ele vai para a sua casa e reúne os amigos e promove uma festa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente festeja, irmãos, é porque tem um motivo. E o motivo, aleluia, dessa festa é que vai movimentar várias pessoas. Aleluia. Vamos parafrasear aqui e dizer: como ficaram as 99 enquanto viram aquela que tinha se desgarrado de lá? Como eles ficaram? Aquela que estava mugindo, berrando, aquela que estava sentindo a ausência daquela que andava sempre junto. Qual foi a alegria que ela sentiu? Vamos pensar. Agora vamos fazer um pensamento nosso agora como ser humano. Aquele irmão que começou junto com a gente, e aí, por alguma situação, ele ficou no caminho, e quando você reencontra, e aí diz: ô Pai do Senhor, e o Pai diz: rapaz, que coisa boa, está por onde? Não é assim? Eu estava lá em Goiânia, e aí o homem de Deus disse assim: rapaz, cadê Juninho, a irmã Graça? Eles estão em Porto Velho, não, parece que eles estão viajando para o Ceará. Que coisa linda, irmãos. Irmãos, Deus tem interesse de todos nós sejamos juntos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o interesse é tanto, sabe o que acontece? É que Ele envolve todas as 99 dessa festa. E depois dessa festa, irmãos, acontece o quê? Uma grande alegria, porque todos vão conviver e vão viver juntas felizes. O Senhor está falando conosco aqui. Eu fiquei pensando assim: mas que palavra vou trazer no dia do aniversário? O aniversário fica para depois. A nossa prioridade é glorificar Deus. A nossa prioridade é amar e ser amado. A nossa prioridade, irmãos, é glorificar o nome do Senhor e compartilhar algo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu confesso agora, já no final da mensagem, Pai, que foi uma guerra. Estudava e orava, e eu digo: meu Deus. Aí o Senhor disse: fala sobre esse tema. Tem uma pessoa, tem algumas pessoas, todos nós precisamos ouvir essa palavra, essa reflexão. Eu estou dizendo que a reflexão de hoje é uma reflexão conversada, falada. Sabe por quê? Porque o Senhor quer se aproximar de nós. O Senhor quer que você entenda que nenhuma dificuldade é tão grande que possa impedir esse relacionamento. A ponto que o pastor da igreja citou Lucas 1,37, falando sobre uma expressão tão poderosa, justamente no convívio familiar, em comunidade, em comunhão. Porque para Deus nada é impossível. Talvez você diz assim: não, mas eu não consigo mais me envolver com essas antigas amigas, as 99 eu não consigo mais me envolver. Consegue, porque para Deus nada é impossível. Você será feliz, abençoado. Você com certeza vai, em nome do Senhor, se renovar, vai ser restaurada, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você é a pessoa que Deus quer e veio falar. Aleluia, nesta reunião. Quero convidar todos a ficarem de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero orar agora, aleluia, por essa pessoa. Temos um propósito. Primeiro,
da vontade de Deus. Essa é a palavra que Deus nos trouxe. E eu sei que tem pessoa que está vivenciando isso. Porque senão o Senhor não nos traria uma palavra com esse tema. Eu quero. Se você puder se sentir que está assim, não, eu estou incluindo, eu estou tentando, estou me esforçando, mas parece que eu estou fora.